eu vou ter que falar de um assunto que também já haviam me pedido por aqui, que é a questão do esfumado de transição, como é que faz a transição entre as sombras. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Make After Fora. Para quem não me conhece, eu sou a Ale Bevilacqua e seja muito bem-vindo. Bom, para quem não me acompanha no Instagram, não tá sabendo do que tá rolando, que é o que? Na verdade, eu postei uma foto, né, de uma maquiagem em degradê, meio roxo, meio vinho, alguma coisa assim. E perguntei se vocês queriam que eu falasse, que eu fizesse, reproduzisse essa maquiagem. E vocês devem estar pensando, não é essa aí não, né? Não, não é essa aqui não. Por que que não é essa ainda? Porque primeiro eu vou ter que falar de um assunto que também já haviam me pedido por aqui, que é a questão do esfumado de transição, como é que faz a transição entre as sombras, e disso que a gente vai falar hoje, e no próximo vídeo a gente vai falar dessa maquiagem, que já é uma preparação para aquela roxinha do Instagram que vai sair aqui semana que vem. Já preparando para as festas de fim de ano, onde a gente vai entrar divando como sempre, não é mesmo? O que a gente precisa para fazer um esfumado de transição? Primeiro, é entender o que é um esfumado de transição. Na verdade, eu comentei que eu tinha que dar uma estudada primeiro do que é. Eu vou falar em linhas gerais do que eu entendo e de uma forma que eu acredito que fique mais fácil. Para a gente conseguir um esfumado perfeito, primeiro a gente tem que treinar, antes de qualquer coisa. Segundo, o esfumado de transição é algo que vem do mais claro para o mais escuro, dependendo da sua intenção. Então, no meu caso, eu tenho os olhos, pode-se dizer que quase a mesma distância entre eles, né? Então, como é que a gente mede? O tamanho do olho, o tamanho dessa diferença e o tamanho do outro olho. Se eles tiverem a mesma medida, significa que eles são simétricos, digamos assim, certo? Então, como os meus são relativamente simétricos, eu gosto bastante de fazer um esfumado aonde o tom mais escuro fica fora e o mais claro fica dentro. Parando já aqui um pouquinho, já deixa seu joinha aqui embaixo, porque só assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, senão ele não vai te notificar quando eu aparecer aqui, que são sempre as segundas e as quintas, às 9h30 da manhã. E se você ainda não nos segue, pô, clica aí, né? Se inscreve aí no canal, que isso ajuda a gente muito. Bom, voltando, o nosso esfumado de transição. Então, no meu caso, eu gosto de mais escuro para fora e mais claro para dentro. Isso significa que todo mundo tem que fazer assim? Não, nem todo mundo tem que fazer assim. O que é que você vai fazer? Primeiro você vai olhar o seu rosto e identificar se você tem os olhos mais afastados, os olhos mais próximos. Essa aqui é a mais tradicional de todas, tá? É que se adapta em 90% das mulheres, é uma maquiagem que fica bem bonita e é aquilo que a gente mais enxerga no Instagram, o que a gente mais vê, certo? Bom, o que eu preciso, além dessa ideia de como é que é o meu olho para fazer o esfumado de transição? Eu separei aqui, gente, alguns pincéis para que a gente entenda o que é que a gente tem que fazer no esfumado. Bom, primeiro, todos os pincéis estão sujos porque eu usei todos, tá? Esse pincelzinho da Macrylan, ele já não tem mais nem número, tá? Ele com a ponta polida, ele é bem fofinho. E você vai falar, serve qualquer um assim? Ah, eu tenho esse aqui, serve? Bom, o que acontece, gente? Um pincel depende do tamanho do seu olho, tá? Então, esse aqui cabe perfeitamente no meu côncavo, sem ficar demais. Esse aqui, na hora que eu chego aqui, ó a diferença. A diferença entre os dois, a distância que eles ocupam. Então, a primeira coisa é você achar o seu pincelzinho para esfumar toda a base, a sombra que a gente vai passar por baixo. Que sombra é essa?
Vou falar dela daqui a pouco. Então, primeiro pincelzinho, um pincelzinho de esfumar que caiba no seu olho. Não são todos que cabem nos olhos da gente, tá? Tem gente que tem olho maior, tem gente que tem olho menor, tem gente que tem olho normal, se é que existe um olho normal, os outros são anormais, né? Não. Então, tem pincelzinho que o pincel tem que caber no seu olho. Segundo pincel, que a gente vai usar para fazer o esfumado, igual aquele que a gente usou no vídeo anterior, pode ser esse aqui, língua de gato, ou esse aqui, um pouquinho mais fofinho. Os dois são da Macrylan. Eu vou deixar fotos desses pincéis lá no blog, tá aqui embaixo o endereço. Você clica lá e se inscreve para ficar sabendo das coisas também. Porque lá eu vou mostrar, deixar a fotinha dele lá e vou deixar a numeração deles. E em qual sombra eu usei. E a questão da sombra também. O que é que eu preciso para fazer um esfumado de transição? Primeiro você precisa de 3 cores. Essa daqui que eu fiz toda em tons de marrom. Vocês podem ver, tá mais clarinho, marrom mais escuro, vai no degradê até o final ficar mais claro. Preciso de que tipo de sombra? Sombras opacas. Sempre para fazer um esfumado de transição, sempre sombras opacas, gente. Por mais diferente que você ache que fique uma sombra cintilante, uma sombra perolada, é melhor não usar, porque ela vai te dar muito trabalho. Participação especial. Ela vai te dar muito trabalho e não necessariamente vai te dar um resultado bonito. Então eu vou mostrar algumas aqui. Eu usei para essa maquiagem essa paletinha da Colos, tá? Eu falei dela, foi um dos meus preferidos de 2016. Essa daqui tem uma sequência muito boa para fazer o esfumado para quem tem pele bege, digamos assim, igual a minha, ou seja, que usa bege 4, que usa médio, que usa NW20, NW25, NC25. Então dá uma boa base. Por quê? A gente usa primeiro essa, depois essa, e aí se você quiser usar essa mesma paleta, você usa essa. Você tá vendo que são 3 tons que vão do mais claro para o mais escuro. Então é isso que você vai precisar para fazer o seu esfumado de transição. Tem que ser essa paleta? Não, eu separei algumas aqui. Também vou mostrar, tem foto de todas elas lá no blog, tá bom? Essa daqui é da Natura Una, tá? Também tem os mesmos tons, ó, tá vendo? Um clarinho, um mais escuro e o outro bem marrom, todos opacos. Tem essa daqui da NYX, que vocês estão vendo, né? São as 2 cores que eu mais uso, já estão furadas. Mas você tem essa daqui que é mais clarinha um pouquinho. Você tem esse marrom aqui que é o ideal para fazer toda a base da sombra, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo. Aí você tem esses 2 tons que são mais escuros. Os outros são cintilantes, eu não aconselho usar, certo? Porque fica mais complicado pra gente fazer. Mais uma. Essa daqui é uma edição de 1900 e Vovó Era Neném da Maybelline. Um bem clarinho, vocês estão vendo que ele já acabou, não sei se vai dar pra vocês verem direito, tá só o buraco. Uma mais ocre, um marrom mais quente e um marrom bem fechado, que eu acho lindo. Tem que ser só marrom? Não, marrom é o mais fácil de se começar. Eu trouxe aqui uma paletinha da Elk, sim, da Elk, daquelas que a gente compra no Carrefour, pra vocês verem que muitas vezes a gente já compra com o conjuntinho completo. Ou seja, eu posso passar essa rosinha e essa daqui. E para fazer a base de tudo, eu posso usar um marrom cor da minha pele, um tom que se adapte bem na minha pele, certo? Então, meus amores, esse vídeo é inicial mesmo, então assim, ele vai ser dividido em provavelmente 3 partes, porque a primeira é sobre isso, é sobre a questão dos pincéis, o que é a cor, o que é a transição, e no próximo a gente vai fazer essa maquiagem
tá? Como eu sei que vocês estão ansiosos porque a gente já tá chegando na semana do Natal, eu vou lançar um vídeo na quarta, então esse sai segunda, na quarta-feira. Quem tá inscrito já vai saber, primeira mão, como é que faz essa maquiagem aqui, certo? Então, se preparem, fiquem aí, já separem os seus pincéis, deem uma olhada no que vocês têm. Ah, eu não tenho nada disso, preciso comprar. Calma, não, você não vai precisar comprar. Você vai pegar um pincel que você tenha e um papelzinho para você limpar o seu pincel quando nós formos fazer essa maquiagem, tá certo? Então, muito obrigada, fique por aí que tem continuação. Um beijo!